Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 15. Bons estudos! Olá, a nossa teleaula de hoje vai falar sobre mais um processo de soldagem. É a vez de falarmos sobre o processo TIG, que também é soldagem a arco elétrico. Vamos aprender o que é o processo de soldagem TIG. Vamos estudar suas principais características, aprender como funciona e vamos conhecer o equipamento necessário para esse tipo de soldagem. Durante a nossa teleaula, você vai descobrir que um dos segredos do TIG está na proteção da poça de fusão de soldagem. Quer saber mais? Então fique esperto que a nossa teleaula está começando agora, hein? Opa! Eu estou aqui verificando os cordões das soldas que eu fiz pelo processo de soldagem a gás. Lembra dele? Pois é, mas hoje nós vamos estudar um outro processo de soldagem. O processo TIG. Eu sei que você já deve estar aí se perguntando, mas de onde saiu esse nome? Eu explico. TIG vem de uma sigla em inglês que se refere a um processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um eletrodo de tungstênio e um gás inerte para proteger a poça de fusão. Fácil, não é? É claro que a coisa não é tão simples assim, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. O princípio é o mesmo das outras soldagens a arco elétrico que nós vimos na teleaula passada. Como você se lembra, na soldagem a arco elétrico, a alta temperatura e o choque entre os elétrons livres com átomos e moléculas ioniza o espaço entre o metal de base e o eletrodo, gerando calor e fundindo os materiais. Pois é, o processo TIG também é uma soldagem a arco elétrico. A diferença está no tipo de eletrodo usado e na forma como a soldagem é protegida. Tanto nos processos de soldagem com eletrodos revestidos, como a soldagem dentro do processo TIG, a proteção da soldagem é fundamental. A proteção da soldagem e o eletrodo não consumível são as principais diferenças entre o processo TIG e os outros processos de soldagem a arco elétrico. Quer ver? No processo de soldagem TIG, o eletrodo é de tungstênio. Quando ele se aproxima do metal de base a ser soldado, o arco elétrico é aberto através da descarga de alta frequência. Ao mesmo tempo em que é feito o cordão de solda, a região da poça de fusão é protegida da contaminação por elementos da atmosfera. Essa proteção é feita com o uso de um gás inerte, que pode ser o hélio, o argônio ou uma mistura dos dois. O mesmo bocal que envolve o eletrodo de tungstênio se encarrega de criar uma nuvem de gás que protege a poça de fusão. Neste esquema, nós vemos uma vareta de metal de adição. Mas o processo TIG pode até dispensar o metal de adição, dependendo do tipo de trabalho. Já deu para notar que esse processo TIG é mesmo especial em relação aos outros tipos de soldagem a arco elétrico, não é mesmo? E isso tem a sua razão de ser. A solda obtida através do processo TIG é de ótima qualidade. Tanto é que quando pesquisadores precisam fazer alguma solda em equipamentos tão especiais como um satélite, eles usam o processo TIG. Mas esse processo não é utilizado só na indústria aeroespacial. Objetos comuns também usam o processo TIG de soldagem, como por exemplo, nessa bicicleta de alumínio aqui. Olha só, o processo TIG é recomendado quando existe a necessidade de soldagens de peças de pequena espessura. Quer saber por que a soldagem TIG é tão eficiente? Muito bem. Parte do segredo está ali naquele cilindro. É o gás daquele cilindro, que pode ser o argônio, o hélio ou até uma mistura dos dois, que forma uma cortina em volta da poça de fusão. A escolha desse gás vai depender do metal a ser soldado. Como se trata de gases inertes, eles não reagem com os elementos da poça de fusão e evitam que impurezas sejam depositadas no cordão de solda. Este processo gera pouco fumos, o que facilita a visualização da soldagem pelo soldador.
A outra parte do segredo está aqui, eletrodo de tungstênio. Ele não se consome e, dependendo do tipo e espessura do material a ser soldado e do tipo e intensidade de corrente que se vai usar, o eletrodo pode ser de tungstênio puro ou com a adição de zircônio, tório, lantânio e cério. A principal função do eletrodo é conduzir a corrente elétrica até o arco. Nesse caso, o eletrodo está ligado em corrente contínua e polaridade direta, o que faz com que ele acumule pouca quantidade de calor. No seu livro de estudo, você encontra uma tabela que explica direitinho o tipo de corrente, a polaridade e a distribuição de calor entre a peça e o eletrodo. Viu como esse processo é interessante? Mas como você já sabe, nada disso adianta se você não tiver o equipamento adequado. Agora é hora de dar uma olhada no equipamento para soldagem TIG. Como você vai perceber, o equipamento usado neste processo de soldagem é parecido com o equipamento usado nas outras soldagens a arco elétrico. Vamos conferir? Como você já viu, o principal componente do equipamento para a soldagem TIG é a tocha de soldagem. É ela quem dá suporte para o eletrodo de tungstênio. Na ponta da tocha existe um bocal de cerâmica ou de metal que serve para direcionar o gás que vai fazer a proteção da soldagem. É importante lembrar que a tocha precisa ser sempre refrigerada. O resto do equipamento é parecido com o equipamento usado em outros tipos de soldagem a arco elétrico. Tem a fonte de energia, que pode ser um transformador ou um transformador retificador. Tem os cabos que levam a corrente elétrica até a tocha. E tem a mesa com grampo de retorno, que tem a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade que for usada no trabalho. Bom, além da tocha, que é diferente, como você já viu, o processo TIG exige um cilindro que contém o gás que vai servir para proteger a soldagem. O metal de adição pode ser usado ou não no processo TIG, depende do tipo de soldagem que você for fazer. Se a peça for de espessura pequena, como essa daqui, então a soldagem pode ser feita sem o metal de adição. Agora, se a peça for de espessura maior, como essa outra aqui, então o metal de adição é indispensável para se conseguir uma junta soldada de boa qualidade. É sempre bom lembrar que o metal de adição normalmente é feito de um material semelhante ao do metal de base. Na soldagem automatizada TIG, o metal de adição é inserido automaticamente na poça de fusão. Como você está vendo, nesse equipamento aqui, a inserção do metal de adição é feita automaticamente pelo sistema. A grande vantagem é que a velocidade de entrada do metal de adição é constante e o resultado é um cordão de solda mais uniforme. Agora, essa não é a única automação que pode existir num sistema de soldagem TIG. Esses sistemas apresentam vários outros acessórios que facilitam o uso ou mecanizam o equipamento básico que você já conhece. Existem os posicionadores, que possibilitam a soldagem em posições planas. Dispositivos de deslocamento movimentam a tocha ou a peça, garantindo uniformidade na velocidade de deposição do cordão de solda. Todos esses dispositivos servem para facilitar ou melhorar o desempenho da soldagem. Mas, mesmo com todas essas possibilidades de automação, é fundamental que você conheça as técnicas de execução da soldagem TIG. Essas técnicas são procedimentos que o soldador profissional deve adotar no manuseio da tocha de soldagem. Durante a soldagem, a tocha deve permanecer perpendicular em relação à superfície da junta. Ao mesmo tempo, ela deve estar ligeiramente inclinada para o lado contrário ao sentido da soldagem. Já a vareta do metal de adição deve estar inclinada no sentido da soldagem. O movimento da tocha deve ser firme e uniforme, enquanto a vareta é introduzida frontalmente na poça de fusão. Além de se preocupar com o manuseio da tocha de soldagem, você deve ficar atento a outros parâmetros exigidos para uma boa qualidade de soldagem, como, por exemplo, o comprimento adequado do arco, a corrente de soldagem certa para a espessura do metal e o tipo de eletrodo, a vazão do gás e etc. Só que nada disso adianta se você não preparar muito bem a superfície a ser soldada. Ela tem que estar como essa aqui, ó. Limpa, livre de graxas, óleos, tintas e outros resíduos. Além disso,
A junta deve ser muito bem preparada para que o cordão de solda possa ter um bom desempenho mecânico na junção das duas peças. Pronto. Essa aqui já está pronta para ser soldada. Agora que a gente já viu o que é a soldagem TIG, como ela deve ser feita, quais são suas características, quais os equipamentos que devem ser utilizados, então está na hora da gente meter a mão na massa, não é mesmo? Mas não nos esqueçamos jamais do equipamento de segurança. Quer dizer, máscara, gorro, avental, mangotes, luvas, além das botas e perneiras, que são indispensáveis para evitar queimaduras na pele e dano aos olhos. Vamos lá? O primeiro passo nós já demos. As peças que vão ser soldadas já estão limpas e a junta já está preparada. Agora a gente abre o gás, que é para expulsar o ar que está na mangueira e na tocha. E depois, com a fonte de energia já ligada, a gente aproxima a tocha de soldagem das peças. A primeira coisa é a formação de uma cortina de gás através do sistema de pré-vazão que existe no equipamento. Quando a gente aproxima a ponta da tocha, através do ignitor de alta frequência, o arco elétrico se abre. A gente espera um pouco até que se forme uma poça de fusão e começamos a fazer o cordão de solda, nesse caso com a ajuda do metal de adição. Quando termina o cordão de solda, a primeira coisa é interromper a corrente elétrica. Porém, o gás continua protegendo por um determinado tempo a última parte soldada através do sistema de pós-vazão existente no equipamento. Se você seguir esses procedimentos, com tudo que você já aprendeu sobre a soldagem TIG, o seu trabalho terá grandes chances de ser um sucesso. Mas mesmo tomando todos os cuidados, até os soldadores mais experientes podem ter problemas. Os mais comuns são inclusão de tungstênio e consumo excessivo do eletrodo, porosidade no cordão de solda sujo, cordão de solda muito largo e arco errático. Agora, você não se preocupe, porque todos esses problemas têm causas específicas e têm soluções. No seu livro, você encontra uma tabela com tudo isso bem explicadinho. Agora, não vai conferir, porque antes a gente vai conferir a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais um processo de soldagem a arco elétrico. Desta vez, você aprendeu o processo TIG. E aprendeu que este é um processo sofisticado, usado para trabalhos que exigem grande precisão. Você viu que os princípios do processo de soldagem TIG são os mesmos dos outros processos de soldagem a arco elétrico. A diferença está no eletrodo, que neste caso é de tungstênio e não se consome durante a soldagem. E também está na proteção do cordão de solda, que é feita por um gás inerte, que pode ser o argônio, hélio ou uma mistura dos dois. Você ficou conhecendo o equipamento básico e alguns acessórios usados na soldagem TIG. Viu também alguns procedimentos que devem ser seguidos para garantir uma soldagem de boa qualidade. Finalmente, você ficou sabendo que, por mais que se tome cuidado, os problemas às vezes acontecem, resultando em soldagens defeituosas. É isso aí. Eu espero que essa teleaula tenha dado a você uma boa noção do que é o processo de soldagem TIG. E você já sabe. Se tiver alguma dúvida, procure seu livro. Se não tiver, assim mesmo, aprofunde tudo o que você aprendeu hoje. Na nossa próxima teleaula, a gente continua soldando. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.